No Bote a Boca, no trombone, entrevista. 8h02 de volta, Bote a Boca no trombone aqui pela Menina FM, no bairro Santa Luzia, na Estrada do Braço, em Camboriú. Tem muitos buracos, bueiros entupidos. Prefeitura, atenção, hein? O pessoal está dizendo que chamou a prefeitura, mas nada foi resolvido até o momento. Então tá certo, fica o recado aí de pessoa que mandou, não se identificou. 8h03, hoje é Dia Mundial da Água e nós conversamos com a oceanógrafa Camila Búrigo Marim. Bom dia, Camila. Bom dia, tudo bem? Bem, prazer falar com você, o Caleb Moreno e também o Adilson de Souza. Um dia tão importante, já falamos aqui sobre alguns produtos que demandam a utilização da água em sua composição, na sua fabricação, carro, queijo, até mesmo a questão da criação de gados no Brasil e quanta água é desperdiçada, água potável no vaso sanitário, água potável que vai-se embora, a falta de cuidado na construção civil, no armazenamento da água da chuva para utilização e lavagem das calçadas, lavação das calçadas, também dos interiores e várias outras situações que nós já apontamos. E isso se faz necessário não só no dia de hoje, que é Dia Mundial da Água, né, Camila? Exato, mas todo dia é Dia da Água, né? Sem ela a gente não vive, né? Muito bem apontado todos esses pontos, né? São extremamente importantes, a gente precisa pensar sempre em preservar, né? Para a gente ter em quantidade e qualidade também, né? Pelo seu conhecimento, Camila, o que está sendo feito de errado com relação à nossa água e o que a gente precisa chamar a atenção da população hoje para que o futuro não seja sem esse líquido precioso? Bom, a gente tem que assumir as responsabilidades, né? Quando a gente fala em água, a gente precisa de um alinhamento entre a indústria, entre os gestores, né? Que acabam determinando as leis e fazendo com que a gente tenha a fiscalização e o cumprimento delas. E a gente precisa assumir a responsabilidade também como pessoa, né? Como indivíduo, para que a gente possa ter uma transformação coletiva, então. E aí, essas responsabilidades, elas vão em duas direções. Em termos da água que a gente consegue ver, que a gente usa no dia a dia, né? Água para tomar banho, lavar a mão, beber. E água que a gente não vê, mas que está embutida em todas as nossas atividades, né? Que a gente chama de água invisível, que é o que a gente usa para produzir aí os nossos alimentos, roupas e outros materiais. Então, a gente precisa sempre pensar, né, em termos de consumo, se a gente precisa mesmo daquilo, e se a gente precisar procurar aí empresas que tenham essa responsabilidade, né? Produtos que se preocupem aí em ter uma produção mais sustentável. Qual é a prioridade da utilização da água? A prioridade é sempre dessedentação humana, né? Sempre para matar a sede da população. É engraçado que a prioridade é para o ser humano e o ser humano é o primeiro que desperdiça ou que não pensa de como utilizar, né? Exatamente. A gente está fazendo aí um mal para nós mesmos, né? A gente tem que entender que nós somos parte desse meio, né? Nós estamos ali se beneficiando, mas também, ao mesmo tempo, a gente está prejudicando todo esse ciclo aí da água, né? O interessante de tudo isso é que as pessoas não têm, muitas vezes, a consciência plena de que é um bem finito, né, Camila? Exatamente, né? Por mais que a gente tenha aí a água em diversas formas, e ela vai mantendo os seus ciclos, né? Não significa que a gente vai ter esses ciclos ocorrendo no mesmo local em termos de abundância de água, né? O tanto de água que a gente tem disponível e também na qualidade dela, né? Então, por isso que a gente diz que a água é um recurso finito, porque não necessariamente ela vai estar disponível em quantidade e em qualidade suficiente em determinadas localidades, né? Pelos seus estudos, pelo seu conhecimento, você acredita que nós teremos problemas daqui quantos anos, como, por exemplo, uma falta de água em cidades como o próprio Balneário Camboriú, que temos o rio Camboriú, que é realmente um rio que é limitado, se não chove, a gente já sabe a falta de água que acontece devido ao tamanho da população também.
qual que é a perspectiva de futuro, Camila? Na verdade, já falta, né? Se a gente for pensar em termos de verão, não só em Balneário Camboriú, mas em outros municípios aqui da região, quando a gente tem uma demanda maior, né, pelo aumento da população aí nos meses de verão, por exemplo, e aí se a gente tem também uma época mais seca, né, a gente tem uma diminuição da disponibilidade de água e já se busca soluções aí, se busca pensar, está se pensando, está se projetando em como a gente vai resolver isso, porque a quantidade de água realmente é limitada, né, especialmente por conta da demanda que a gente tem aqui. Sobre a questão do Brasil no cenário mundial da água, qual é a nossa colocação, como estamos? Pode repetir a pergunta, por Sobre gentileza? a questão do Brasil no cenário mundial da água, como estamos? Bom, em termos de acesso à água potável, a gente tem aí cerca de um pouco mais de 80% dos brasileiros sendo atendidos com abastecimento de água tratada. Porém, a gente tem aí em torno de 40% da população, por exemplo, que não tem acesso a saneamento básico, especialmente a tratamento de esgoto. E isso significa que a gente está tendo aí uma utilização, está chegando água para grande parte dos brasileiros, mas ainda assim esse número é bastante assustador, porque aí é em torno de 35 milhões de pessoas no Brasil que não têm acesso a esse serviço básico, né, e que a gente que é tão importante e se torna mais evidente ainda nessa época de pandemia, onde a gente precisa fazer uso constante de água, né. Mas, por outro lado, em termos de tratamento de esgoto, né, a gente tem aí essa deficiência, o que é ruim para os nossos sistemas hídricos, né, porque acaba prejudicando a qualidade da água. Importante também, cada vez mais, colocar isso dentro da sala de aula, né, principalmente daqueles pequenos, daquele que está iniciando o processo de aprendizado, para que estes levem, porque hoje é isso, né, pegar os jovens e fazer com que o jovem leve a informação para aquelas pessoas que ainda não têm a noção, os pais responsáveis, enfim, mais velhos, de mudar o mundo, né, ou pelo menos amenizar a situação, né. Eles são ótimos, né? Eles cobram realmente os pais, os vizinhos, os amigos, eles dão um exemplo, eles acabam educando pelo exemplo. Porém, a gente não pode transferir a nossa responsabilidade para as futuras gerações, né? Eu sou de uma geração em que a responsabilidade foi extremamente passada também. Vocês vão ser os próximos que vão salvar. E a gente está aqui nessa luta aqui, né? Tentando melhorar a situação. Então, eu acredito que a solução é intergeracional, né? Que todo mundo tem que fazer a sua parte, independente da idade e da geração, né? É claro que eles, como eu falei, eles são ótimos em termos de... aprendem muito rápido, eles cobram, eles, né, querem ser exemplo também, mas a gente precisa fazer aí uma conscientização e todo mundo precisa assumir a sua responsabilidade, independente da geração. E essa questão de responsabilidade, ela vem através da conscientização. As escolas já estão trabalhando muito isso hoje em dia, né? Talvez agora, por causa da pandemia da Covid-19, gera uma certa limitação, mas muito tem se falado no âmbito escolar sobre conscientização do uso racional da água, hein, Camila? Sim, e não só nas escolas. Hoje a gente já tem acesso a uma quantidade muito grande de informação, né? E isso ajuda na conscientização. Eu acho que a gente já está num outro passo, né? Que é o depois da conscientização, que é o agir, é você estar consciente, então beleza, eu sei sobre isso, né, eu entendi o que está acontecendo, agora o que eu posso fazer para mudar. Então a gente tem que estar nessa parte já da ação, da conscientização, já tem há anos aí trabalhando a conscientização do uso da água, né, nos mais diversos setores. E este ano o tema é justamente nesse sentido que a gente está falando, o tema deste ano, deste dia, é valorizar a água. Isso é muito importante, Camila. Exatamente. Esse ano, o tema, né, que todo ano a Organização das Nações Unidas, né, ela define um tema para ser trabalhado para ajudar a envolver e inspirar as pessoas ao longo de todo mundo, né? E esse ano, então, o tema é a valorização da água. Porque normalmente a gente pensa em valorização em termos de preço, né? E quando a gente
coloca esse preço na água que a gente está utilizando, esse preço não demonstra o real valor que a água tem, né? A água tem um valor enorme e complexo para todas as comunidades. Além desses usos visíveis que a gente falou, né, dessas tarefas que a gente executa no dia a dia, desses usos invisíveis que a gente falou também, a água é vital e fundamental na nossa cultura, para a nossa saúde, para manter os ecossistemas, o ambiente de forma geral, né? Além, claro, desse valor econômico, mas esses outros valores que a gente acaba não colocando preço, né? E a forma como a gente negligencia eles, então coloca em risco esse recurso aí que é finito e insubstituível. Prazer recebê-la aqui no Bote a Boca no Trombone, Camila, contribuindo com o conhecimento dos nossos ouvintes, daqueles que estão sempre com a gente na nossa Rádio Menina. Um bom dia para você. Um bom dia para todo mundo, muito obrigado pelo convite. Um feliz dia da água para todos. No trombone.